Sejam bem-vindos ao FinTouch 2023. Estamos aqui com essa parceria incrível, né? AB Fintechs e Let's Media, produzindo conteúdo, gravando com os profissionais incríveis do mercado. Nessa mesa já sentaram gestores, CEOs, arquitetos, todo mundo que realmente faz parte dessa jornada no dia a dia. Eu sou Felipe Cabral e estou recebendo aqui Gabriel Rodrigues da Elo. Gabriel, é um prazer. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É, Para a gente é uma honra sempre quando as pessoas topam embarcar nessa conosco. E quero conversar com você, entender aí como é lidar com inovação na Elo, uma série de coisas. Enfim, espero que o nosso papo seja aqui incrível e eu tenho certeza que vai ser. Não, com certeza. Primeiramente, eu que agradeço o convite, ô Cabral. É uma honra poder participar aqui desse podcast com você. A gente está muito feliz de poder participar desse evento, então, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, é uma baita oportunidade da gente mostrar para o mercado, né, como a Elo tem se inserido no contexto de inovação e também, principalmente, né, gerar conexões aqui com startups e empresas que possam ter sinergia com o nosso negócio e com a nossa estratégia, visando principalmente ali a economia tokenizada, né? E aí, já entrando na sua pergunta, né, o que a gente tem feito hoje ali na Elo, né, olhando dentro de inovação? A gente entende que o mercado que a Elo atua, talvez seja hoje um dos mercados que mais esteja em transformação. Não é à toa, a gente tem um regulador, né, nesse mercado que é muito pró-inovação. Isso não é de hoje, né, a gente vem acompanhando isso já há alguns anos. E o nosso objetivo ali, né, como área de inovação dentro da companhia, é manter a companhia atualizada, manter a companhia à frente do que está acontecendo, para que a gente consiga manter o nosso papel relevante como empresa provedora de tecnologia de pagamento para o mercado, independentemente se a gente está falando de um arranjo de bandeira ou se a gente está falando, por exemplo, de DREX. Então, a nossa missão ali hoje na área é encontrar as melhores oportunidades de negócio, as melhores soluções que possam gerar valor para o nosso cliente, independentemente do contexto e do cenário que a gente esteja atuando. Incrível, incrível. Faz todo sentido isso que você disse. E eu quero até dar um passo para trás mesmo, para a gente começar, talvez dando um patamar melhor sobre essa questão de inovação no geral, né? A gente viveu nos últimos anos no Brasil, especialmente no setor financeiro, um esforço gigantesco de desconcentração, de inovação, de promoção de novos espaços, novos modelos, uma série de coisas que realmente tornaram o Brasil especial no cenário mundial ali, financeiro. Eu até brinco com os meus amigos que são da economia, né? Eles reclamam muito que o Brasil perdeu produtividade ao longo das últimas décadas, em vários setores, né? Indústria, produção agrícola. Não é que perdeu assim, mas não cresceu o mesmo tanto que outros setores cresceram no mundo. E eu tenho a sensação que no setor financeiro é o contrário, porque de tudo que eu vejo, não sei se eu sou apaixonado, mas assim, cara, se eu ficar 3 dias sem acompanhar a notícia, uma semana sem acompanhar a notícia, já aconteceu tanta coisa que eu tô atrasadíssimo, né? É isso. E isso por conta dessa velocidade, produtividade, lançamentos novos e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, como que é estar dentro de uma área de inovação, numa empresa como a Elo, que virou uma empresa tradicional, não é uma empresa super antiga, mas é uma empresa que hoje já é vista como uma empresa tradicional, respeitada, né? Que tem um legado. Como é que é estar dentro de uma área de inovação? E junto com essa pergunta mesmo diante desse cenário de uma série de inovações que já foram feitas, ainda tem espaço para mais inovação? Por exemplo, que tipo de dores ainda precisam ser resolvidas, sabe? Como é que se Uhum. enxerga isso em termos ainda de horizonte futuro que precisa ser atacado, sabe? Legal. Cara, ainda tem muito espaço para inovação. Eu particularmente acho que sempre haverá espaço para inovação, Boa. porque as coisas estão sempre mudando, né? Eh, e assim, as empresas e o mercado precisam ir se adaptando a essas mudanças, né? O que a gente enxerga hoje, né, como uma empresa que atua muito próximo ao consumidor brasileiro, é que ainda existem muitas pessoas que não possuem acesso à economia digital. E a gente sabe que a economia digital ela pode facilitar em muito a vida dessas pessoas, né?
Total. E aí eu estou falando não só, né, das questões de flexibilidade, simplicidade de pagamento, né, tornar Acesso. um acesso mais fácil, tornar um pagamento mais seguro, mas até mesmo soluções de crédito mesmo, que a gente sabe que hoje tem muitos brasileiros que não conseguem ter acesso a crédito, ou não conseguem ter acesso a determinados tipos de serviços financeiros, muito pelo fato de não terem acesso à economia digital, né? Então acho que isso está muito atrelado ao nosso momento, né, de tentar traduzir o que está sendo feito hoje, o que está na pauta, né, na agenda de inovação da economia digital, para o nosso público, que é o público brasileiro. E, honestamente, eu me sinto muito privilegiado de estar participando dessa fase, né, desse momento de evolução. Porque tem muita coisa acontecendo, como você falou, e eu acho que, ao mesmo tempo, isso gera uma responsabilidade enorme para o mercado, de assim, encontrar de fato, né, como que a gente pode usar esses meios, usar essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para gerar algum valor, para, enfim, facilitar a vida de quem está lá na ponta, né, e não simplesmente usar a tecnologia só para usar. Acho que você usou a palavra certa, né? Gerar valor, né? Como é que você faz essas coisas gerarem valor? Porque no fim do dia é disso que se trata, assim. Inovar por inovar, a gente pode se juntar aqui com um bando de amigos e criar uma coisa nova todo dia, toda hora, mas será que isso vai realmente trazer benefício na ponta para as pessoas que precisam, né? É isso. Entendido, entendido. E especialmente você tá com um chapéu dentro da Elo, que é olhar para esses temas completamente novos da economia blockchain, né? Real digital, economia tokenizada, enfim, você realmente está num setor olhando numa direção que é muito recente para o mercado inteiro. Não é que cartões existe há quantos anos, há quantas décadas? Tudo bem, ainda tem coisa para inovar, mas é um mercado já consolidado, né? Agora, real digital é piloto ainda, não existe, né? Tokenização começou aí há pouquíssimo tempo, a gente ainda está vendo os primeiros projetos tokenizados, instituições grandes ainda não entraram de cabeça em tokenização, estão montando times agora. Então a minha pergunta é, como é que é para você, qual que é o seu sentimento geral em relação a isso? E já para emendar, né, a Elo hoje faz parte de um dos consórcios que está no piloto do Drex. Eu queria que você comentasse que consórcio é esse, quais instituições fazem parte e qual é a proposta, né, o que vocês vão fazer dentro desse arranjo. Bacana. Bom, respondendo a primeira pergunta, eu acho que o momento é de otimismo e, ao mesmo tempo, de hipóteses, né? Sim. Claro, tem muito a se aprender com o que já foi feito ou o que está sendo feito dentro do mundo ali dos criptoativos, né? Inclusive, eu acho que o próprio Banco Central tomou algumas decisões, até mesmo, né, ao escolher uma rede que seja compatível com o Ethereum, muito pensando em como poder reutilizar o que está sendo feito, né, nas redes públicas ali de blockchain. E eu acho que nós estamos exatamente nesse momento de validar ou invalidar essas hipóteses. Claro que, assim, dentro do contexto do piloto, a gente tem um escopo ali muito fechado e alguns objetivos muito claros, pelo menos nessa primeira etapa, de validar questões relacionadas à privacidade, posteriormente de escalabilidade, de interoperabilidade, mas no paralelo a gente sabe que o mercado está analisando e mapeando quais são os casos de uso em que de fato a tecnologia vai ser útil para tornar um processo hoje existente mais eficiente, mais seguro ou mais barato, ou eventualmente até pensar em novas soluções, né, novos produtos que poderão servir para o consumidor final. E aí, entrando no ponto do piloto, da nossa participação no piloto, hoje a gente está atuando junto com a Caixa e com a Microsoft. A Elo entrou como o braço tecnológico desse consórcio, então nós estamos fornecendo toda a tecnologia necessária para que o nó da Caixa opere dentro do piloto do Real Digital. E temos feito algumas discussões, né, ali como consórcio em paralelo, para de fato entender como o que está sendo desenvolvido dentro do piloto, né, e como que o Drex pode impactar no cliente final ali da Caixa, que é um cliente Elo, é um cliente Microsoft também. E aí eu acho que tem um ponto muito particular do nosso consórcio,
que a gente está junto com um banco que tem uma característica única entre os outros, que é a característica de ser um banco responsável por benefícios sociais, um banco que está muito linkado ali à proposta de acessibilidade aos serviços financeiros, a democratizar os serviços financeiros. Então a gente tem feito muitas discussões, vários trabalhos e estudos relacionados a como aplicar o Drex no pagamento de benefícios sociais. E aí eu acho que tem um desafio grande, né, de como traduzir essa tecnologia, né, para o público que não é necessariamente o público que esteja mais confortável com essas novidades tecnológicas e que estão, em alguns momentos, em situações muito diferentes das que a gente vive aqui, né, aqui nessa nossa bolha de São Paulo. Então, a gente lida ali com o público que está em áreas remotas, sem acesso à conexão, acesso à internet. Muitas pessoas que ainda... Baixa renda, classe C, Exato. D e tudo mais. E que às vezes tem o costume de receber um benefício social, e a primeira coisa que essa pessoa faz é sacar todo esse benefício para utilizar em espécie. Então a gente precisa entender, né, por que eles estão fazendo isso, né? Por que eles se sentem mais confortáveis e seguros fazendo isso, não utilizando um device, um meio eletrônico. Um celular, um cartão. Correto. Então, como que a gente consegue usar o Drex para, de alguma forma, aproximar esse público para soluções que são mais seguras, mais eficientes, eventualmente até mais simples de serem utilizadas, né? Então a gente está bem no meio dessa discussão e também tem, né, junto com essa mesma discussão, também tem alguns trabalhos que a gente tem feito olhando para pagamento offline. Então tem aquele cenário que a gente chama de pagamento dual offline, em que as duas, tanto o pagador quanto o recebedor, estão sem acesso à conexão. Isso é uma situação que pode acontecer, inclusive, com benefício social. E a gente está analisando a possibilidade de, eventualmente, ter uma forma de utilizar o Drex offline para que essas pessoas possam transacionar entre elas de uma maneira simples, né, e eficiente e que independe de conexão à internet, né? Então, cara, que legal. É mais ou menos essa a nossa proposta ali como consórcio, e a gente está super animado, estamos super avançados nas entregas que têm sido propostas ali pelo Bacen. Então, enfim, acho que mais uma vez reforçando a parte que eu me sinto muito privilegiado de estar lidando com esse tema atualmente. Eu acho que é um tema muito importante e que tem muito potencial para o mercado. Cara, que legal. Um monte de gente que está te ouvindo agora com certeza está com inveja de estar nesse lugar e de poder ter essas realizações, mexer com isso. E enquanto você estava falando, várias imagens vieram à minha cabeça, porque eu já conversei com o Rodrigo da Fenasbac, e ele tem até um cartãozinho, uma prova de conceito ali, o NFC de duplo payment. E a gente conversou bastante sobre isso, assim, falamos de, cara, como isso poderia ser. Eu estudei bastante o modelo de CBDC da China, que é uma CBDC de varejo para pagamentos. Eles não tinham Pix até então, né? Então, meio que a CBDC deles está resolvendo dois problemas. O problema de pagamento, o problema de moeda digital e o problema de pagamento offline, inclusive. Então, enquanto eu te ouvia, todas essas imagens assim foram vindo à minha cabeça e pensando que mundo vai ser esse daqui a 2, 3 anos, né? Quando essas coisas já estiverem ali rodando, saírem do papel e a gente, enfim... se o meu avô tivesse vivo, que faleceu há 20 anos atrás, hoje ele ia ter uma dificuldade imensa de entender até a sociedade, como é que ela funciona ali em termos de finanças e pagamento, porque aquele mundo já não existe mais e daqui a 3 anos também não existirá o mundo atual. Ou existirá, mas estará caminhando para desaparecer, para se tornar obsoleto de alguma forma. E é importante que a gente também tenha em mente, né, que o Drex ele é o primeiro passo, né, dessa evolução rumo à economia tokenizada. Então, o que a gente está vislumbrando como empresa, o mercado e o próprio regulador é um cenário de economia tokenizada, né? Não é apenas ter uma moeda digital, né? Embora isso pareça simplório, mas é algo bem complexo. Né? Mas, total. E para você chegar num cenário de economia tokenizada, beleza, a gente está construindo uma plataforma, né, financeira para essa economia, mas o mundo ideal seria que a gente tivesse não só, né, a plataforma financeira,
mas também em outras entidades, outros sistemas, né, sei lá, seja de seguro, sistemas de programas de fidelidade, enfim, N possibilidades também em redes que não seja a mesma rede, mas que sejam redes compatíveis para que a gente possa tirar o máximo de proveito desse tipo de tecnologia. Total, né? Dessa camada de tecnologia, é isso. Exato, então é ali que a gente está mirando, né? Então a gente sabe que não só o Drex, né, mas a economia tokenizada não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas existe todo um trabalho a ser feito nos próximos anos, no qual a gente tem muito espaço e temos todas as ferramentas possíveis nas mãos agora para poder entender qual que é a melhor forma de estruturar toda a base necessária para que a economia tokenizada seja viabilizada. Então a gente está nesse caminho, a gente está nesse momento. Cara, total. Isso me deu até a deixa para a próxima, última pergunta que eu tinha para te fazer, que é o seguinte. Todo mundo que eu converso, de bancos, fintechs, de empresas que estão há bastante tempo no setor, eu tenho a sensação que às vezes as opiniões são meio 8 ou 80. Assim. As pessoas se posicionam em algum polo relacionado ao tema tokenização. De um lado, eu vejo pessoas muito céticas em relação a isso, dizendo, pô, mas a gente já não distribui título público federal do jeito tradicional? Qual é o ganho de tokenização? Dá para ampliar a margem de tempo de negociação, mas será que isso gera tanto valor? Então tem um ceticismo, assim, tem um questionamento, uma dúvida acerca de o que é a tecnologia de blockchain e os projetos tokenizados vão realmente trazer de benefício para o mundo real. E por outro lado, na outra ponta da corda, principalmente quando eu estou conversando com exchange, corretora cripto e tal, você vê um apaixonamento, encantamento, a galera assim completamente vendida e falando que, pô, amanhã todo mundo vai pagar o cafezinho com o Ethereum, com o token da XPTO, enxergando que essa revolução já aconteceu, né? E a gente sabe que também não é bem assim, né? A experiência hoje de autocustódia, por exemplo, é terrível, né? Ter uma MetaMask ali para executar pagamentos no dia a dia não é uma das coisas melhores que existem, né? Isso precisa ainda avançar. Com certeza a Elo vai lançar soluções, várias empresas aí já estão fazendo isso. E eu queria te perguntar, assim, como é que você olha para esses dois pontos da corda, né? Em que degradê você se posiciona? O que você enxerga de oportunidade e de dificuldade quando você olha para o tema de tokenização de modo geral? Bacana. Cara, eu tendo a dizer que eu tô mais pro lado otimista da coisa, assim. Só que ao mesmo tempo, é aquilo que a gente estava conversando, né, no início do nosso papo aqui. A tecnologia, ela é muito clichê falar isso, né, mas a tecnologia ela é o meio, né? Exato. Então, não adianta a gente querer forçar o que a gente está construindo aqui para uma situação que não vai agregar em nada, não vai fazer sentido nenhum. Então, poxa, pagar o cafezinho, honestamente, e aí sem querer vender meu peixe aqui, mas é muito mais fácil pagar com o meu cartão da Elo aqui do que utilizar o Drex, eventualmente, para pagar um café ali num estabelecimento comercial. A experiência de pagamento com cartão e NFC, cara, eu uso assim, todos os dias da minha vida. Se você abrir minha carteira agora, eu vou até fazer isso por diversão aqui com você, deve ter aqui, ó, no máximo, 2 ou 3 cartões, ó. Hoje, por coincidência, tem R$100, R$5 aqui. Mas é raro ter dinheiro na minha carteira no cotidiano. É raro. Porque você não precisa mais. Até, em último caso, você faz um Pix até pro vendedor de coco que está ali na porta do evento. Né? E tô para te falar mais. Eu nem tô com a minha carteira aqui, porque eu coloco meus cartões no celular. Tenho minha CNH no celular também. Total. Então, cara, hoje em dia eu saio só com o celular, não saio nem com a carteira, porque também não uso dinheiro físico, né? Então, existem situações que, cara, não faz sentido você pensar em usar uma tecnologia como o Drex para tentar, enfim, simplificar alguma coisa. A situação já, assim, o que a gente tem hoje já atende muito bem, né? Então, acho que cabe a gente agora identificar exatamente o que a gente quer resolver, quais são os problemas que ainda existem, e testar. Então, beleza, eu tenho aqui uma hipótese que se eu tokenizar algumas classes de ativos,
eu vou conseguir gerar mais liquidez para o mercado, porque eu vou democratizar o acesso a esses ativos. Mais pessoas vão conseguir ter acesso a esses ativos, essas classes de ativos. Fracionalizado por conta da tecnologia. Exatamente. E isso vai gerar mais liquidez para o mercado, enfim, a roda vai girar mais rápido. É uma hipótese. Então, beleza, vamos testar, vamos ver se ela realmente funciona, vamos ver se tem aderência ou não do modelo que a gente está pensando. Isso vale para uma série de outros casos. Um caso, por exemplo, que a gente estava analisando esses tempos para trás era o quanto um token, né, poderia ser aplicável em um contexto de venda de ingressos para grandes eventos, por exemplo. Hoje a gente sabe que tem problema com cambista, com outras... Então, imagina que se você vende um ingresso, esse ingresso é um token, e esse token ele é rastreável e ele está linkado a uma identidade da pessoa que comprou aquele ingresso. Então, além de você criar esse vínculo, né, desse ingresso a essa pessoa, você também pode, né, eventualmente, se você não quiser criar esse vínculo, até mesmo criar esse token de uma forma que o organizador do evento seja remunerado quando um possível cambista revender aquele ingresso para um preço que foi muito além do que ele foi comprado. Então você consegue assim direcionar a tecnologia para alguns casos específicos que fazem muito sentido. E aí tem esses casos mais simplórios até os casos mais complexos que envolvem aí o mercado financeiro e tudo mais. Derivativos, ações, produtos financeiros. Que inclusive está tudo na pauta aí da CVM, que eu acho que também é um órgão que está muito acompanhando muito de perto esse tipo de tecnologia. Então a nossa visão é essa, assim, acho que é uma visão otimista, sim, porém com os pés no chão, no sentido de entender onde a gente vai conseguir encaixar a tecnologia de uma forma que ela, mais uma vez, gere valor para o consumidor final. Perfeito, perfeito. Cara, você já deu vários argumentos aí para quem está na dúvida, entender o poder disso e onde que estão as apostas, né? Por que tem tanta gente debruçada em cima desse tema. Gabriel, a gente está encerrando aqui o nosso tempo, mas eu queria de novo te agradecer demais, agradecer a ela. Vocês são feras, admiro muito o trabalho de vocês, todo o time, Duda aí, estão de parabéns. Obrigado por você ter topado e a gente se vê no próximo FinTouch Podcast. Valeu. Show.